obrigada pela presença. Eu não tenho muito mais a dizer, portanto, conheço o livro, que é bom, porque eu queria a informação dele antes de escrever, mas dizer-vos apenas que é como depois acolhemos aqui este lançamento do livro. Uma pessoa que conhece os museus de Portugal, do Les, conhece este, não de forma superficial, mas o seu interior, o seu backstage, e não só em Portugal, mas por esse mundo fora, de maneira que é um gosto muito grande acolher este lançamento de livros sobre uma experiência de vida, sobre uma experiência profissional, e tendo o José Pessoa trabalhado entre nós, durante alguns anos, e estamos aqui à frente da série do Filho Pródigo. O Filho Pródigo regressa à casa e é com muito gosto de receber. Espero que tudo bem, vai fazer excessivamente fundamental. Obrigada por ter honrado o desenvolvimento que nós nos hoje, e agradecer também aos restantes membros do governo, o José Pedro Leite, que nunca tinha falado pessoalmente com o José Pedro Leite, mas tinha a sensação de já o conhecer, já o ter ouvido tantas vezes e a falar sempre também, de uma forma tão sensível, em várias ocasiões aqui no Rio, e a doutora Isabel Sousa. Muito gosto, ainda não nos conhecemos, mas penso que vai ser uma tarde muito boa. Desfrutem, e quase me apetecia dizer o nome de cada um de vós, pessoas conhecidas, pessoas amigas, que já nos cruzamos em tantas outras frentes, em tantas outras lutas, batalhas e trabalho que fazemos sempre com muito prazer. Obrigada. Boa tarde a todos, bem-vindos. Eu queria, eu hoje estou a falar só como editor e portanto não vou alongar, até porque para falar do livro vai estar a professora Isabel e o autor, e eu presumo que eles sabem dizer muito mais coisas do que eu. Ora bom, eu queria apenas agradecer, em primeiro lugar, agradecer ao Museu, em nome da doutora Alexandra, agradecer a vossa presença, porque os livros sem leitores não existem, eles estão condenados. E queria dizer-vos, sem entrar no domínio do livro e de falar sobre ele, porque não queria imiscuir-me nisso, e depois de começar a falar é difícil sair, mas dizer só que, como editor, é um exercício diferente editar uma novela, ou editar poesia, ou editar um livro de contos, mas mais diferente do que tudo isso é quando nós estamos a editar uma memória. Quando nós estamos a editar uma memória, não há grandes sugestões que nós possamos fazer dentro do texto. Ou seja, a memória é a visão do autor dos factos que estão num determinado tempo, e o autor faz a sua travessia, e ele está noutro tempo e está a olhar para os factos, que vai narrando de diversos tempos, tanto no tempo passado como no tempo presente, onde ele está agora, e portanto vai olhar retrospectivamente e vai analisar retrospectivamente também. Dizer-vos que todo este exercício de memória, e aqui permito-me falar como autor, mas é só uma frase, é uma das minhas opções enquanto autor e, portanto, enquanto editor, claro que eu gosto sempre de editar memória e trabalhos que tenham a ver com memória. Até porque, enfim, se não houvesse memória, não havia escritores, porque não havia o que contar. Dizer ainda que este encontro com o Zé Pessoa e este livro é uma das... Eu estava-me a lembrar daquele livro do Paul Auster, que é o Caderno Vermelho, em que ele conta várias histórias que para ele foram importantes enquanto escritor e no trajeto de escritor,
E dizer-vos que este encontro com o Zé Pessoa, se eu tivesse um caderno vermelho, figuraria lá certamente, dar-lhe os parabéns pelo livro e dizer que é uma obra que eu gostei muito de ter editado e estou muito contente por isso. Estou muito contente que tínhamos feito isto acontecer. E dizer-vos que, mais uma vez não querendo entrar dentro do livro, dizer-vos apenas que é uma memória muito importante a muitos níveis, nomeadamente e este eu tenho que referir, há uma parte do livro, uma grande parte do livro, que se passa em 1964, é 4, não é? E num tempo de não liberdade, e num tempo muito fechado. E dizer que é importante ler este livro também por isso, porque estamos num tempo em que a liberdade está a sofrer, pouco a pouco, mas vai sofrendo cada vez mais ameaças. E é bom ler estas páginas para sabermos bem o que é que queremos e o que é que queremos preservar. Quanto ao resto, eu deixo à professora Isabel e ao Zé Pessoa e termino, mais uma vez, agradecendo-vos a vossa presença e dizendo que o livro está ali disponível na entrada e, no fim, haverá uma sessão de autógrafos com o Zé Pessoa e pronto, espero que gostem do livro e obrigado. Olá, boa tarde a todos. É um gosto estar aqui e falar sobre o José e sobre o livro dele. E falar sobre este livro do José não é fácil. Eu escrevi algumas coisas para não me esquecer daquilo que tinha para dizer. Este não é um livro que nos conta a história de alguém que nasceu da imaginação do autor, que construiu para as suas personagens um mundo de aventuras ficcionadas, imaginadas ao sabor do seu devaneio. Trata-se de um testemunho pessoal, de um período que foi vivido pelo José e que se tornou uma espécie de porta que o levou a passar por uma outra vida. Porque nada mais voltou a ser igual para ele. É mais difícil escrever sobre nós, porque se trata de nós, porque expomos os nossos momentos e ao mesmo tempo expomos aqueles que estão connosco. Talvez por isso tenha sido tão difícil convencer o José a escrever este livro. Porque inicialmente o José recusou-se, de forma firme, a fazê-lo. Contar coisas da vida dele, falar de coisas que se passaram com ele, é fácil. É bem mais fácil. E nós sabemos, todos conhecemos o Zé, e ele tem tantas histórias para contar, histórias de si, histórias dos outros, histórias da história, porque o José é um excelente conversador, um excelente contador de histórias. Mas quando ele contou o que aconteceu naquele verão, da sua adolescência, eu disse que estava ali uma aventura digna de ser lida e despertar curiosidades. Que seria um erro não deixar o testemunho escrito dessa história. Uma história de descobertas, de afirmação pessoal, uma aventura dos sentidos, de um jovem que foi iniciado no mundo dos adultos pela mão de duas figuras femininas que ficaram para sempre na memória do José. Foram muitas as conversas que eu tive com ele. Eu sempre a insistir, o José sempre a recusar e a declinar a hipótese de qualquer registro desta história. E assim passámos um grande período, até que, ou porque venceu a minha capacidade de persuasão, ou porque o José ficou cansado de me ouvir, ou porque realmente compreendeu que valia a pena registar esse momento. E ficou assim, e finalmente começou o processo de escrita em pequenos capítulos. Quase religiosamente eu ia recebendo esses capítulos, sobre os quais o José queria que eu sempre comentasse, e era num registro simples, num registro envolvente, num registro apaixonado, e nele se vai descobrindo um José e como nasceu este José que hoje todos nós conhecemos. Ao ler o que José ia escrevendo, recordei o grande romance de Evelyn Waugh,
e o famoso romance dela de reviver o passado e o Tide Set. E a série que deu. Muitos de nós que aqui estão lembrarão essa soberba série com a nostalgia com que eu também a revisitei. Também muitos são os romances que têm por base as memórias dos seus protagonistas. E aqui temos o romance e o José emergir do mundo das suas recordações e a redescobrir o jovem José, deslumbrado com a situação económica das duas estrangeiras, a tentar encaixar-se no mundo delas, que compreende nunca poder ser o mundo dele, mas que lhe ofereceram o prazer de viver uma sôfrega paixão, como Charles Ryder, tão bem interpretado por Jeremy Irons nesta série, que cedo compreende que essa paixão que o marcará para toda a vida o irá conduzir inevitavelmente ao sofrimento e à dor da perda. Também o nosso Essa consegue aquele fim extraordinário para o seu romance, Os Maias, ao levar Carlos a relembrar aqueles que foram os 2 anos onde parece estar concentrado em toda a sua existência, porque neles viveu a paixão da sua vida que não mais se repetirá. Com a narrativa do José, vamos descobrindo o momento em que José, adolescente, se tornou o homem, amante da vida, o jovem que descobriu a fotografia e fez o homem apaixonar-se pela fotografia. Há de facto uma ligação íntima do homem com a fotografia, com a paixão de registar o momento, os espaços, as pessoas, a paixão de nos fixar na fotografia. O último romance do António Souto, Não se foge à noite que cai, o protagonista é um fotógrafo, um homem apaixonado pela fotografia, que faz dela a sua paixão, mas acima de tudo cria com ela essa ligação estreita e mágica. Também no livro do Alexandre, que está ali, lemos uma frase que me entusiasmou bastante: a fotografia guarda-nos. Este jovem José percebeu que a fotografia é isso tudo. É o momento, somos nós, nos momentos que são nossos. Pode falhar tudo, as recordações, a memória, tudo pode ser reescrito, tudo pode ser recontado de maneira diferente, mas a fotografia é o testemunho mais real do que somos, do que fomos, e a fotografia guarda esse momento. O jovem José compreendeu isso tudo muito antes de todos nós. Fui, de certa forma, uma privilegiada, porque pude acompanhar de perto este processo da escrita. A cada capítulo falávamos do que nos revelava esta narrativa. Foi um período curioso. Vi o José homem, que é hoje, a recordar o jovem José que ficou atrás no tempo. O jovem José que foi realmente a madrugada do nosso José de hoje. O José que foi conhecendo a luz do dia, que seria o resto da sua vida. O José que hoje conhece o entardecer de uma longa vida, cheia de sabedoria, mas que ainda tem tanto para nos contar. O livro fica para mim como um testemunho do reencontro desses 2 José. Li nesse testemunho a felicidade deste jovem que experienciou o que muitos gostariam de ter vivido e não viveram. Uns por falta de sorte, outros por falta de coragem, por medos, por qualquer coisa que nunca saberão explicar. Mas vi e acompanhei a felicidade de um homem que, no momento da sua escrita, voltou atrás no tempo e teve a coragem de dizer ao tempo que aqueles ainda continuavam a ser os seus momentos e que ele soube trazê-los de lá novamente. O José regressou e, por magia da escrita, foi esse jovem novamente. Neste livro, reencontramos também o lado humano que existe no José. O seu olhar atento a uma sociedade que, desde sempre, de forma perversa, soube fomentar e conservar as diferenças entre ricos e pobres. Diferenças essas que expõe na sua narrativa de forma mordaz e crítica. Se ainda hoje elas aí estão, imagina o leitor no tempo do nosso José nesta sua narrativa.
Este livro será também o testemunho do homem rendido à figura feminina, ao amor que dedicou às suas mulheres, sejam elas as da família, as amigas, as amantes, as que existiram, as que existem, as que estiveram de passagem e todas as que soube guardar no seu enorme coração. E soube, melhor do que ninguém, guardar nas suas fotografias. Não podendo dizer muito mais sobre o que vão encontrar neste livro, porque isso será sempre a magia do leitor, de uma coisa estou certa: sairão desta viagem ao tempo e ao espaço surpreendidos e rendidos a uma história fascinante, que estou certa agradará a todos. Mas tal como diz o nosso Camões no seu grande canto, melhor é experimentá-lo que julgá-lo, mas julgue quem não pode experimentá-lo. Para mim, fica a satisfação e a enorme satisfação de ter este homem como meu amigo. Muito obrigada. Antes de mais, quero agradecer à diretora do Museu do Lamego e aos colegas do Museu do Lamego que tão prontamente se dispuseram a acolher esta sessão nesta casa onde eu me sinto em casa, continuo a sentir-me em casa. Trabalhei aqui, acho que 10 anos, não sei, não faço ideia, e só me fui embora daqui porque a lei assim mandava, dizia que eu tinha 70 anos, não tinha que sair, senão ainda aqui estava. É verdade, eu vim para Lamego há 16 anos, faz agora 17, no próximo mês de julho. E vim para aqui porque tensionava, percebi que havia mudanças muito radicais que se aproximavam e das quais eu não estava disponível para cumprir. Porque a norte do Mondego não existia nenhum sítio, nenhuma oficina, nenhum laboratório de exame científico de obras de arte. E resolvi que era a altura de vir para o norte e trazer efetivamente os meios de radiografia, o infravermelho, o ultravioleta, o vapor de sódio, enfim, todas as técnicas científicas que deveriam estar ao serviço da conservação, do estado e da museologia. Não pude bem cumprir esse projeto de uma certa forma, mas o Museu de Lamego foi escolhido para mim porquê? E quer dizer que eu sou lamecense, não porque a minha família tivesse aqui nascido, não, naturalmente, mas porque eu escolhi Lamego. E escolhi Lamego porquê? Por uma razão que já invoquei várias vezes. Primeiro, pelo seu grande museu, que eu penso que deve ser, em termos de importância nacional, o 4º museu do país. E, embora seja discutível, pode ser possível em certos pontos de vista. É uma instituição que tinha um espaço muito grande e cujo então diretor, Agostinho, foi o mais caloroso possível com a minha decisão de vir para estas bolas. Razões de caráter pessoal levaram também a escolha. A minha escolha final foi entre Lamego e Évora. Évora era muito mais fácil para mim por várias razões. Lamego era muito mais difícil, mas era muito mais protetor em termos de trabalho, de luta, de combate. Por isso, escolhi Lamego também por uma razão muito importante. Além do seu museu, do seu espaço, da sua qualidade, das pessoas que então dirigiam tudo mais, porque Lamego fica praticamente à mesma distância de Coimbra, do Porto, da Régua, de Bragança, de Chaves, da Guarda. Lamego é rigorosamente o centro geográfico da zona norte do mundo. E depois, porque Lamego é uma cidade com um extraordinário património que está muito longe de ser devidamente divulgado e muito longe de ser devidamente apreciado. Por tudo isso, eu aprecio muito as pessoas que na Câmara Municipal a quem agradeço muitas coisas como costumo trabalhar com ela. As pessoas que são os colegas historiadores,
técnicos de conservação e restauro, a todos os meus colegas, os restauradores, agradeço-lhes aquilo que foi, tem sido e continua a ser, graças ao Museu do Douro, onde sou voluntário e onde já fotografei muitos milhares de imagens e muito radiografei muitas peças e, portanto, continuo a fazer isso com grande intensidade. Tenho muito a agradecer nesta minha vida. Eu fui um privilegiado toda a vida. O meu privilégio nasce com um terrível golpe, que foi a morte do meu pai, quando eu tinha 7 anos. A solidão que depois atacou, e a solidão é talvez o nosso pior inimigo, levou-me a ter um refúgio. A minha mãe teve um desgosto incrível, reinscreveu-se no Instituto, na Escola Superior de Belas Artes, e trabalhava de dia, por necessidade, e fazia o seu curso à noite. A minha fuga foi para os livros do meu pai. Portanto, eu, a partir dos 8, 9 anos, desatei a ler tudo o que havia de livros do meu pai. Li os livros policiais, depois li o Essa, li o Camilo. Quando cheguei aos 10 anos já tinha lido tudo isso. Conhecia a literatura portuguesa toda do século XIX. Isso foi um enorme privilégio para mim. No fundo, converti aquilo que foi um terrível desgosto na herança do meu pai. É preciso dizer-vos que quando as primeiras consciências que eu tenho assim com um caráter nítido são de 1954, 55. Comecei a ter um olhar crítico sobre as coisas que vinham e a guardar memórias dessas coisas. Era sintomático que nessa altura já a minha capacidade de olhar e de memorizar era bastante grande. Era bastante grande. E, portanto, me caracterizava, de certo modo, aquilo que seria o meu talento maior. No entanto, como já referiu aqui a minha querida madrinha, é assim que eu chamo, madrinha deste livro, a minha querida madrinha já referiu que se a história que eu fui levado a contar-vos, e é engraçado como a minha mente explodiu em memórias. Quando seriamente eu disse, mas não vou escrever este livro, que disparate, e de repente as memórias acudiram-me com uma violência extraordinária. Eu sei que haverá vários de vós que ireis duvidar daquela história. Não tenho qualquer dúvida. Isso só me dá vontade de rir e só me dá, portanto, tenho isso como um enorme elogio, porque não estou crente que o meu consciente criativo fosse capaz de imaginar uma história assim. Esta história passa-se num Portugal que é extraordinariamente diferente, como também já foi referido, do que era à data de 25 de abril e do que é hoje. 1964 é um ano terrível para várias coisas, para várias repressões. Foi um ano em que foram presos 1.500 estudantes e a situação era, de alguma forma, fogo espalhada por país fora. Era uma situação muito diferente do que é agora. E se neste momento esta história pode parecer extraordinariamente diferente, ser extraordinária, não é assim? Então, em 1964, era como se fosse uma viagem a Marte, era uma coisa completamente... Porque a diferença entre Portugal e certas zonas da Europa era descomunal, não é? Fantástico. As razões por que escrevi este livro, primeiro porque tive esta madrinha persistente, teimosa, e quando eu disse que escreveria, pensei que se escrever capítulo a capítulo. Portanto, fizemos um trato, eu mandava um capítulo, analisava, eu dizia, então, Isabel, é para deitar fora, e eu, não, só espero no segundo. E, portanto, esta atitude persistente, e de certo modo não, de facto, me consolou e me permitiu uma coisa. Eu não sou um escritor, eu sou um fotógrafo escritor. Os fotógrafos têm, por natureza, uma forma diferente de ver. Têm uma capacidade de ver completamente afastada de muitas coisas.
e veem muitas vezes o que mais ninguém vê. Começam por ver à porta de sua casa e têm um olhar, então, nas obras de arte, que permitiu muitas vezes descobrir coisas que mais ninguém descobriu. O olhar de um fotógrafo é esse, analítico, profundo, tanto às vezes faz radiografia com raio-x como faz com o seu próprio olhar. A forma de olhar para as pessoas, perceber o que elas pensam, sentir o que elas sentem, é muito, muito grande. Por outro lado, há uma memória, que também já foi referido, que é a minha memória do maior respeito e do maior amor pela Zona Vareira. A Zona Vareira, que vai da Filha da Fonte até Esmoriz, é uma zona de pescadores, onde havia pescadores e pescadores que não tinham qualquer relação com a gente de terra, com a gente da lavoura. Há um estudo feito por aquela esposa que foi nosso ministro de Ciência e Tecnologia, onde ele escritava, fez um estudo de antropologia e descobriu que em 300 anos houve um casamento entre uma pessoa oriunda dos peixeiros e um elemento da agricultura. Portanto, o isolamento, e eu testemunhei esse isolamento fortíssimo entre as pessoas que iam ao mar, como se diziam, e nessa altura eu ainda vi, participei e andei naquelas fantásticas galeras de origem, me parece Felícia ou Viking, essas fantásticas galeras que levavam 20 e tal homens, quase 30 homens dentro, e que mergulhavam 4 ou 5 dias dentro do mar para depois largar um saco. Essa gente era gente de menor coragem e que muitas vezes fazia no verão fazia a praia, fazia a pesca da nossa costa e no inverno partia para um outro sítio onde frequentemente morriam, que era o bacalhau. Entre o bacalhau e a sardinha, os homens faziam o que podiam. Nessa altura, os rendeiros dos meus avós deram também a possibilidade de ter desde miúdo um contacto muito grande com o que era a vida dessa gente. Os homens não faziam parte da lavoura, eram as mulheres que a faziam, elas iam de um lado para o outro e tinham funções tremendas, tratar das terras, ir regar, ir colher, ir cortar as flores do milho, ir arrecadar as carradas, etc. Nessa altura, as mulheres tinham os filhos de pé, como eu vi várias vezes, em plena carrada, no meio dos milhos, ela dizer: "Oh, António, anda cá que está a cair", e a mulher ir a correr e apanhar o filho que caía pelas pernas abaixo. Julgam que interrompia? Não. O filho era posto, depois de cortada a placenta e todas as coisas respectivas, era posto em cima da carrada. Eles acabavam a carrada as duas e vinham para casa com a criança em cima do carro. Isto era, a minha avó, por acaso, também fez nascer assim o meu pai, o meu avô Raul de Coimbra, e quando estava na pensão, à noite, meu pai pela perna abaixo. É destas memórias que eu tenho muitos privilégios, muitas coisas interessantes. Escrevi este livro a essa altura primeiro porque tive esta madrinha extraordinária, cuja competência profissional me assegurava que o meu livro não era despiciente. Como já disse, não tenho impressões de ser um escritor tradicional, mas sou um escritor fotógrafo, aquele que foi capaz de ver muita coisa de forma diferente. Por outro lado, esta história que eu vivi é de facto tão extraordinária que contei a tão poucas pessoas que eu, a essa altura, percebi que talvez devesse um pouco contá-la, porque ela foi a partir daí que eu me transformei, não me transformei, que eu me decidi a ser uma série de coisas, que eu decidi o que é que pensava de uma série de coisas, que eu me senti tranquilo e competente para algumas coisas, para o amor, para a relação sexual, para uma série de coisas, não é? Portanto, tudo isso foi extremamente importante, uma experiência que podia ter sido extraordinariamente traumatizante. E não ter sido uma experiência traumatizante, isso é algo de que eu me orgulho, porque fui capaz de dar a volta a uma situação levada da breca.
muito eu julguei nessa altura, quando as minhas comparsas partiram no final de agosto de 64, que estava encerrado um capítulo. Não sabia que esse capítulo ia ser encerrado somente 30 e tal anos depois. É uma coisa interessante e fantástica. E portanto, olha, fui escrevendo durante o mês de agosto do ano passado. Mas isso levou-me, nesta altura, este próprio livro, a já saber qual vai ser o título do próximo livro. O título do próximo livro vai ser O Pôr do Sol de mim, em que vou narrar as histórias que aconteceram nestes 16 ou 17 anos de Lamego, um dos quais tenho coisas muito positivas, o trabalho aqui no museu, os colegas, a tertúlia, foi sempre um meio especial de diálogo, graças à persistência e à tenacidade da Aurora. E nem sempre a gente esteve de acordo com tudo. É impossível que haja acordo sistemático. Em 1980, foi feito o primeiro congresso das Associações de Defesa do Património. Nessa altura estavam extraordinariamente vivas. Talvez a procura de identidade de cada terra levasse à constituição de uma Associação de Defesa do Património. Nessa altura pediram para escrever a introdução aos 3 livros que saíram como atos desse congresso. E nessa introdução eu escrevi aquilo que ainda hoje é orgulho de escrever. É que acho que, independentemente das opções filosóficas, políticas e teológicas em geral, o património e a história do povo é algo que pode permitir um trabalho conjunto de pessoas de todas as identidades. É algo onde temos muito a discordar, mas também temos muitos consensos, e esse diálogo deve ser aberto e criativo. Mas nem quero saber o que há por fazer em certos sítios. Nem vou agora alocar-me sobre isso. O que penso é que, nestas circunstâncias, para além das dictatórias que vêm no livro, que são bastantes, há alguém cuja identidade eu senti gravemente ameaçada nesta sociedade onde vivemos. Esse alguém é dos professores. Há outros, claro, mas os professores são verdadeiras vítimas de uma situação verdadeiramente inacreditável, com um gravíssimo prejuízo de gerações que há um corte, um espaço, um tempo entre as pessoas de uma determinada geração e as novas que é horrível. Basta ver, às vezes, eu vejo com regularidade esse programa Choque da televisão, há ignorâncias que deixam completamente estarrecidos. Mas aos professores quero dedicar este livro, porque eu também aprendi aqui que podia ensinar pessoas nesta prática que tive. E por isso fiz uma poesia aos professores, que, se me permitem, vou acabar esta minha intervenção lendo esta poesia, esta minha dedicatória aos professores, que são aqueles que sem eles não faremos nada de novo nesta sociedade. Sem os professores não haverá futuro, nem na medicina, nem na polícia, nem em qualquer lado. Os professores são elementos essenciais para a transformação e a recuperação de uma sociedade. E é por isso que eu escrevi este texto. Também não sou poeta, sou um italiano. Ensinar é ter um pássaro na voz e repartir o bem de todos nós. Pela manhã, que é sempre madrugada, passam os portões de grades férreas, sobem os degraus de pedras úmidas, carregando as pastas bem pesadas. Entre gritos e bolas que saltitam, pastilhas e cigarros mal fumados, é que perros e bocas bem sortidos, namoros e beijos experimentados. São os professores, os mal-amados, que atravessam o átrio apressados. A campainha já tocou em sobressalto, é hora de começar as aulas. Mal-amados são os professores, em letras e números esforçados, atrevem-se a tentar cumprir programas em tudo mal pensados. Humilhados e ofendidos, dispersos e perdidos,
Vieram descalar mundos de impressos, confusos em horários mal medidos, mal pagos das famílias exiladas. É alto ou baixo, magro ou gorda, deixa falar ou cala tudo, severamente são avaliados por alunos tão desinteressados. Entre filhos que protestam e pais aforreados, devem os professores desanimados cumprir as aulas escaladas por algum computador desgovernado. Resta-lhes o salário tão roubado que não compra novos livros tão precisos, nem chega para o quarto ou para a casa, nem paga as fotocópias dia a dia. Tarde e a mais horas colocados, sem saber onde ou quando, para um ministério baralhados, não têm emprego, são alugados. Afinal, quem são estes doutores, pela sociedade tão maltratados, que até parece serem escusados, bem melhor seriam informatizados. Assim, não fariam greves nem cartazes, nem contestariam encrespados as loucas e incompetentes diatribas dos programas de softwares mal programados. E, no entanto, subamos com eles essas escadas que levam nessas pastas tão fechadas, que revêem essas mentes torturadas, os professores. Levam consigo a tese, a equação, o texto, a poesia, a história que se faz no dia-a-dia, a força da palavra que é a sua. Levam consigo o triângulo e o círculo, a química da vida, a física do cosmos, num bolso a arte, noutro a filosofia. E na carteira, a língua que é a nossa. Quem são, afinal, os professores? Que passado são embaixadores e do futuro são os construtores, exercendo a mais antiga profissão, essenciais à nossa evolução. Eles têm um pássaro na voz e repartem o bem de todos nós. Amai-vos uns aos outros, mesmo aos inimigos. Obrigado. Eu acho que, eu sinceramente peço desculpa, mas nem eu nem o editor estamos em condições monetárias de oferecer os livros todos que eu queria oferecer. Não é possível. Não é possível, por isso peço-vos desculpa disso. É claro que venho dar aqui o Ora, eu terminava só, se me permitem, uma vez mais agradecendo a presença de todos e lembrando que o livro está disponível, lá está, não para ser oferecido porque nós somos muito ricos, mas somos super gananciosos. Na verdade, pronto, o livro está disponível e o Zé Pessoa também para autografar os livros a quem desejar. E pronto, obrigado e até já.